Olá, sou a professora Nayara Falcão e sejam bem-vindos a mais um #feedback da aprendizagem. Nessa videoaula de hoje, vamos estudar a atividade de número 8 do 8º ano do Ensino Fundamental 2. Sobre o que é essa atividade 8? Então, essa atividade refere-se a resolver problemas envolvendo informações apresentadas em gráficos e ou tabelas. Vamos então resolver a nossa primeira questão da atividade 8. Então, o que diz o enunciado da primeira questão? No enunciado temos o seguinte: para saber quais eram os tipos de revistas esportivas mais lidas, foi feita uma pesquisa em um determinado bairro e obtiveram a seguinte tabela. Então, o tipo de revista semanal, a frequência percentual das respostas foram de 40%. O tipo de revista mensal, 30%, bimestral, 15% e trimestral, também 15%. Se a gente somar esses percentuais, isso aqui dá igual a 100%. Pergunta o seguinte: qual o gráfico que representa os dados acima apresentados? Então, para responder essa questão, nós vamos olhar a tabela e comparar com o gráfico. De que maneira? Então, se eu olhar para a frequência percentual de 40% para o tipo de revista semanal, eu vou procurar aqui entre os meus gráficos, do item A, B, C e D, quais tem 40% no tipo de revista semanal. Então, se eu observar, a revista semanal é essa primeira barrinha. Então, nessa primeira barrinha está em 40%, então pode ser o item A. O item B, a revista semanal é 30%. Então, já não posso ter como item correto o item B. Então, o item B, ele já está errado. Continuando, no item C, nós temos que a frequência da revista semanal é 40%, ok? Pode ser o item C. E no item D, está aqui em 15%, né? Entre 10% e 20%. Portanto, o item D de dado também está errado. Vamos agora para o segundo tipo de revista, a revista do tipo mensal. A revista do tipo mensal, ela é 30% de frequência. Então, vamos olhar os itens A e C, né? Porque o item B e D a gente já eliminou. Então, o item a frequência da revista mensal é 30%, ok? Vamos agora para o item C. No item C, a revista de tipo mensal tem frequência de 15%, né? Como nós vimos, entre 10% e 20%, 15%. O que nos torna o item C errado. Logo, o item correto é o nosso item A. Continuando só a nossa análise para verificar os dois outros dados, quando a gente tem a revista bimestral e trimestral, que são 15%, se nós olharmos no gráfico, bimestral e trimestral está em 15%. Portanto, realmente o item A é o item correto. Vamos resolver agora a questão de número 2. O enunciado da questão diz o seguinte: uma fábrica produziu o mesmo número de peças em 4 meses e resolveu avaliar sua produção nesse período. Os quadros abaixo representam o faturamento mensal e o custo dessa fábrica. Então, nós temos aqui no primeiro gráfico, um gráfico de barras representando o faturamento. E no segundo desenho, na segunda figura, nós temos uma tabela representando o custo mensal dessas peças durante esses 4 meses. Sabendo que faturamento é a quantia total arrecadada com as vendas e custo é a despesa que deve ser debitada do faturamento para se obter o lucro ou prejuízo,
então podemos afirmar que o mês em que a fábrica obteve o maior lucro foi. Portanto, o que diz na questão é que o lucro da empresa é obtido pelo faturamento menos o custo. Então, o mês que tiver o maior lucro, ou seja, quando eu subtrair o faturamento do custo e eu tiver o maior valor, vai ser o mês que teve o maior lucro. Para isso, vamos fazer mês a mês. Então, vamos aqui para o primeiro, o mês de maio. O mês de maio, eu vou chamar aqui o lucro de L. Qual foi o lucro do mês de maio? Foi o faturamento do mês de maio, que foi de... Então, se eu ampliar aqui um pouquinho o nosso gráfico, o faturamento do mês de maio foi de R$ 150 mil. Então, R$ 150 mil. Menos o custo daquele mês de maio. Então, qual foi o custo do mês de maio? Aqui na tabela a gente encontra. O mês de maio, o custo foi de R$ 60 mil. Então, quando a gente subtrair 150 mil menos 60 mil, nós vamos obter 90 mil reais. Então, esse foi o lucro do mês de maio. Vamos agora para o mês de junho. Então, mês de junho. Qual foi o lucro do mês de junho? Foi o faturamento de junho. Então, olhando aqui o nosso gráfico, nós temos que o faturamento foi de 200 mil. Menos o custo do mês de junho. Então, junho, o custo foi de 120 mil reais. Subtraindo, obtemos, portanto, um lucro de 80 mil reais. Próximo mês, o mês de julho. Qual foi o lucro do mês de julho? Foi o faturamento de julho. Então, julho teve um faturamento de 100 mil reais. Menos o custo do mês de julho, que foi de 30 mil reais. Portanto, 100 mil menos 30 mil, obtemos 70 mil reais. E por último, né, o mês de agosto. Qual foi o lucro do mês de agosto? Foi o faturamento, 250 mil, menos o custo do mês de agosto, que foi 175 mil. Subtraindo 250 mil por 75 mil, obtemos 75 mil reais. Logo, observando o mês que teve o maior lucro, temos que o mês de maio é o que teve o maior lucro. Olhando para nossas alternativas, né, o mês de maio é o item A. Vamos agora resolver a questão de número 3. O que diz o enunciado dessa questão? Temos o seguinte: a tabela abaixo mostra os dados de uma pesquisa sobre o número de pessoas desempregadas no Brasil por sexo de janeiro a abril de 2009. Ou seja, nós temos aqui uma tabela que fala o sexo da pessoa, né, se era homem ou mulher, e os meses e a quantidade de pessoas que estavam desempregadas durante esses meses. Pergunta é o seguinte, ó, o gráfico que melhor representa os dados dessa tabela é... Então, nós temos aqui um gráfico, vamos analisar aqui o gráfico. Nós temos um gráfico onde no eixo horizontal estão representados os meses, no eixo vertical o número de pessoas e eu tenho ainda duas barrinhas. Por que essas duas barrinhas? Porque cada uma representa o sexo das pessoas, ou seja, essa primeira barrinha que está toda pintada, como diz aqui ó, na legenda, são a quantidade de homens. E a barrinha que está em branco é a quantidade de mulheres.
Portanto, comparando aqui esses dados da tabela com os dados do gráfico, nós podemos encontrar qual é o gráfico que melhor representa essa tabela. Mas para isso, como nossos gráficos nas alternativas ele não tem a quantidade de pessoas, vamos construir esse gráfico passo a passo para a gente poder determinar qual dessas alternativas é o item correto. Essa é uma das formas da gente resolver a questão. Existem diversas outras formas. Portanto, vamos criar um gráfico para essa tabela. Então, eu tenho aqui uma malha quadriculada para a gente desenhar esse gráfico de acordo com a tabela. Vamos considerar que esse espacinho aqui vai ser o mês de janeiro. Então, vou escrever aqui embaixo o mês de janeiro. Adiantando aqui um pouquinho, já escrevi os outros meses. Então, vamos considerar que o eixo horizontal são os meses e o eixo vertical vai ser o número de pessoas, né, ou da população. Então, considerando esses dois eixos, temos que, fazendo o desenho do primeiro dado da nossa tabela, nós temos que a quantidade de homem desempregado em janeiro era de 700 mil. Considerando que esse primeiro ponto aqui, ó, é 700 mil, vamos desenhar a barrinha para os 700 mil. Então, eu tenho que aqui é 700 mil desempregados. Desenhando a primeira barrinha, nós temos que a quantidade de homens é de 700 mil. E a quantidade de mulheres era de 900 mil. Então, se eu pular de 100 mil em 100 mil, a quantidade de mulheres desempregadas vem para cá. Então, 700, 800, bem aqui é 900 mil. Agora, vamos para o mês de fevereiro. No mês de fevereiro, a quantidade de homens desempregados eram de 800 mil. Então, se eu tenho 700 e 900, aqui no meio é 800 mil. Então, desenhando a barrinha referente à quantidade de homens em 800 mil. E de mulheres continuou de 900 mil. Então, faço a barrinha aqui das mulheres da mesma altura da anterior. Então, de 900 mil. No mês de março, a quantidade de homens passou para 1 milhão. Então, se eu tinha 900, aqui é 1 milhão. Por que eu coloquei só o 1.000? Porque eu não estou colocando aqui esses três últimos zeros para a gente economizar espaço. Então, eu coloquei, ó, 700, 800, 900 e 1 milhão eu coloquei só até o 1.000, para economizar aqui esses três zeros e não ficar muito poluído o nosso gráfico. Então, mês de março, a quantidade de homens era de 1 milhão. Então, no mês de março, eu vou desenhar a barrinha da quantidade de homens até essa altura. Nós temos aqui a quantidade de homens. E a quantidade de mulheres agora é 1 milhão e 300 mil. Então, eu tenho 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, né? 1 milhão e 300 mil. Então, a quantidade de mulheres vem até essa altura. Então, vou desenhar a barrinha da quantidade de mulheres até essa altura. Então, aqui eu tenho o mês de março. E o mês de abril, quantidade de homens caiu para 900 mil. Então, quantidade de homens volta para essa altura, né? Então, aqui eu tenho a quantidade de homens. Então, vou desenhar a barrinha da quantidade de homens. E, por último, a quantidade de mulheres caiu para 1 milhão e 200 mil. Então, se aqui é 1 milhão e 300... o que está logo abaixo é 1 milhão e 200. Então, a quantidade de mulheres vem para 1 milhão e 200 mil. Então, esse é o nosso gráfico de acordo com a tabela. Agora, vamos observar as alternativas. Qual item representa melhor esse gráfico que a gente construiu? Então, se a gente observar, no mês de janeiro e fevereiro, a quantidade de mulheres foram iguais, ó. Então, a gente já pode observar isso no gráfico. Então, vamos procurar aqui um gráfico que a quantidade seja igual.
Então, se a quantidade de mulheres é essa barrinha que está em branco, se a gente olhar no item a barrinha que está em branco está com tamanhos diferentes. Então, a gente já pode admitir que o item A, ele está errado. Então, a gente já elimina o item A aí das nossas alternativas. Vamos ver o item B. O item B, ele tá com a mesma altura. Ok, pode ser o item B. O item C tá com a mesma altura. E o item D também. Só que agora vamos olhar a quantidade de homens. Ó, a quantidade de homens em janeiro e em janeiro era menor do que em fevereiro. Então, se a gente olhar aqui no gráfico do item B, não vamos mais olhar o item A, que a gente já descartou. Então, o item B. Em janeiro, a barrinha preta, ó, é menor do que a barrinha em fevereiro, a barrinha preta de fevereiro. Então, pode ser o item B. Vamos olhar o item C. No item C, a barrinha de janeiro, ela tá menor do que a barrinha em fevereiro. E no item D, mesma coisa, a barrinha em janeiro tá menor que a barrinha em fevereiro. Só que se a gente observar no item C, a barrinha no mês de fevereiro, a de homens, ela tá passando a de mulheres. O que não é verdade, ó. Se a gente olhar aqui no gráfico que a gente desenhou, a barrinha da quantidade de homens, ela não passa a quantidade de mulheres. A quantidade de mulheres aqui é maior. Então, com isso, a gente tem que o item C, ele está também errado. E o item D? Acontece a mesma coisa, né, que o item C, ó, no mês de fevereiro. A quantidade de homens passa a quantidade de mulheres no mês de fevereiro, o que não é verdade. A quantidade de mulheres é maior. Então, o item C, aliás, o item D também está errado. O que torna, portanto, né, a nossa questão, o item correto sendo o item B de bola.